Aqui eu tenho essa expressão, raiz quadrada de 1 sobre 200, e eu quero que você tente simplificar isso daqui. Pois bem, pause o vídeo e tente resolver, que agora eu venho com a solução, beleza? Olha só, aqui eu posso colocar da seguinte maneira, raiz quadrada de uma divisão é a divisão das raízes quadradas. Então aqui eu teria raiz de 1 dividido por raiz de 200. Raiz de 1 é a mesma coisa que 1, é ou não é? Então vou botar aqui, ó, 1 sobre a raiz quadrada de 200. Então meu trabalho aqui se limita a simplificar a raiz quadrada de 200, que eu vou fazer aqui agora para a gente ver, olha só. A raiz quadrada de 200, eu posso escrever da seguinte forma. Repara comigo que raiz de 200 eu posso colocar como sendo a raiz quadrada de 2 vezes 100, já que 200 é a mesma coisa que 2 vezes o 100, concorda comigo? E aí a raiz quadrada de 100 é uma raiz perfeita, exata. Quanto que dá a raiz quadrada de 100? Dá 10, né? Mas antes disso eu vou separar isso daqui, olha só. A raiz do produto é o produto das raízes. Então, raiz de 2 vezes a raiz de 100. Ou seja, aqui eu teria raiz de 2 vezes 10, que seria a mesma coisa, claro que 10 raiz de 2. Perfeitamente, né? Mas, professor, não entendi de onde saiu esse 10 raiz de 2, eu não consegui visualizar que a raiz quadrada de 100 é uma raiz perfeita. Não tem problema, a gente pode fatorar mais ainda. No caso ali, o 200. Então, repara só, se eu pegar a raiz de 200 e fizer o seguinte, você vai ver que eu posso fatorar o 200 aqui até o limite dele. Ó. Repara que 200 é a mesma coisa que 2 vezes 100. Mas o 100 eu ainda posso simplificar mais. O 100 é a mesma coisa que 2 vezes o 50. Aí o 50 eu ainda posso colocar aqui ó, como 2 vezes 25. E o 25 é 5 vezes 5, beleza? Agora perceba aqui comigo, ó. Repara que, como eu estou tirando a raiz quadrada, eu preciso pegar os fatores repetidos aqui 2 em 2, certo? Então, 2 vezes 2 aqui ó, vai ser uma raiz perfeita, né? E aqui ó, 5 vezes 5 também. Então, eu posso reescrever aquela raiz quadrada de 200 da seguinte maneira, raiz quadrada bem grandona lá, né? De quê? Olha só, vou botar na mesma cor para poder facilitar a sua visão. Aqui eu tenho 2 vezes 2, certo? Então, vou botar aqui, ó, 2 vezes 2. Aí eu vou multiplicar agora ali, ó, por esse 5 vezes 5. Então, vezes 5 vezes 5, vezes aquele outro 2 ali que está sozinho, forever alone, coitado. Então, aqui vai ficar assim, né? Dessa forma aí. Eu separei desse jeito para você visualizar os quadrados perfeitos. E agora você já sabe, claro, que a raiz quadrada de um produto é o produto das raízes. Então, posso colocar aqui, ó, raiz quadrada de 2 vezes 2, assim, né? Ó, 2 vezes 2, vezes a raiz quadrada de 5 vezes 5. Vou botar aqui assim, né? 5 vezes 5, ficou um pouco grande. E, finalmente, multiplicado ali pela outra raiz quadrada de 2. Repara só uma coisa aqui comigo, ó. 2 vezes 2 não é 2 ao quadrado? E o quadrado é o inverso de extrair a raiz quadrada. Então, são operações que se cancelam. Por isso, eu posso dizer que a raiz quadrada de 2 vezes 2 dá simplesmente 2, beleza? A raiz quadrada de 5 vezes 5, eu posso simplificar e dizer que dá simplesmente 5. E a raiz quadrada de 2 não dá para simplificar. Portanto, eu vou ter aqui ó, 2 vezes 5 vezes a raiz quadrada de 2. Ou seja, tudo isso daqui se resume a 2 vezes 5, que é 10, vezes aquela raiz quadrada de 2. Então, 10 raiz de 2. Exatamente o mesmo resultado que nós encontramos aqui em cima. Então, era muito mais fácil perceber que a raiz de 100 era uma raiz perfeita, exata, beleza? Então, substituindo ali na nossa conta, eu teria que isso daqui é igual a 1 sobre 10 vezes a raiz quadrada de 2, tranquilo? E já poderia finalizar por aqui. Porém, você pode falar assim, mas eu não quero aquela raiz no denominador, porque muitas vezes, em muitos livros, ele não escreve a raiz quadrada no denominador. Eles preferem fazer um negócio chamado racionalização. Então, é por isso que eu multiplico em cima e embaixo por raiz de 2. Tá? Porque fazendo isso, raiz de 2 dividido por raiz de 2 é a mesma coisa que eu multiplicar por 1. Eu não altero o valor disso daqui, certo? E aí, fazendo essa multiplicação, você vai ver que eu vou eliminar o radical do denominador. Isso aqui vai ficar, então, 1 vezes raiz de 2, que dá raiz de 2, dividido aqui por 10 vezes raiz de 2. Vezes raiz de 2, que vai dar isso daqui, vai simplificar, né? E vai dar exatamente 2. Então, 10 vezes 2, que vai ser o resultado disso daqui, daria 20 e ficaria raiz de 2 sobre 20, ou então, se você quiser escrever também, poderia colocar 1/20 vezes a raiz de 2, tanto faz. Isso daqui é a mesma coisa que isso daqui,
E essa seria então a resposta simplificada dessa expressão inicial, beleza? Até o próximo vídeo.